Como identificar de forma programática se um aplicativo Flutter está em modo release ou em modo debug. Assista o vídeo até o final e descubra como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos explorar como identificar se um aplicativo Flutter está em modo release, ou seja, em produção, ou em modo debug, ou seja, em modo desenvolvimento. Antes de começar com o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para ter acesso a toda semana a vídeos como esse que vão te ajudar na carreira Flutter. A primeira questão que precisamos pensar é quais os casos de uso ou os exemplos em que nós vamos precisar dessa funcionalidade. Então, a primeira coisa, pessoal, acho que o exemplo mais comum são os diferentes endpoints que uma API pode ter. Então, repare que você pode ter, por exemplo, uma API local, que seria localhost, por exemplo, 8080/API, e quando o teu aplicativo estiver em modo produção, você pode então ter um endereço de API lá, por exemplo, empresa.com/API, que seria o seu endereço de produção da sua API. Então, basicamente, você pode ter uma condicional para fazer, né, esse tipo de identificação. Outro cenário que você pode trabalhar é na questão, por exemplo, de analytics, né, de sistemas de analytics ou de logs remotos. Tá? E para que isso vai servir, pessoal? Veja, talvez quando você estiver em modo desenvolvimento, né, em modo debug, você não queira que dados sejam enviados por um sistema de analytics, ou mesmo que você tenha um projeto diferente no analytics apenas para dados de debug. Então, essa funcionalidade também é para esse caso de uso. E uma terceira, que também é um cenário bem comum, seria o mock local de serviços que eventualmente vão ser remotos. Então o exemplo mais popular que a gente pode citar é, por exemplo, os emuladores locais do Firebase. Então veja que ao invés de você trabalhar, no caso em produção, você vai trabalhar com os servidores remotos, né, do projeto remoto no Firebase. E se você estiver trabalhando no local, você pode identificar que está em modo debug e trabalhar com os emuladores locais, por exemplo, do Firestore, do Storage, das Functions, ou até mesmo de autenticação. Beleza? Então agora a gente vai ver na prática como fazer isso. Bom pessoal, então para exemplificar aqui essa funcionalidade, eu criei uma homepage, como vocês estão vendo aqui no dispositivo, né, que está aqui na direita. E basicamente para a gente fazer esse controle, né, esse exemplo para eu mostrar para vocês, eu criei aqui uma variável string chamada mode, e aqui no init state a gente simplesmente colocou que o mode é debug, tá, de forma estática. E aí aqui dentro do scaffold, tá, que seria basicamente para a gente simular, fazendo uma espécie de if-else, né, para saber em qual modo a gente está. Então repare que eu tenho uma imagem que está carregando aqui o modo, né? Então esse modo ele vai ser o modo debug ou release, então a gente tem duas imagens diferentes, e nós também temos aqui um texto, tá, que vai mostrar, como vocês estão vendo na tela agora, o modo debug. Bom, como que a gente faz isso, pessoal? Então a gente vai basicamente fazer um if-else, né, uma condicional, aqui a gente vai usar o operador ternário para isso. E aí, basicamente, dentro do Flutter existe a constante chamada kReleaseMode, né? kReleaseMode. Então, a gente vai verificar se o aplicativo estiver em Release Mode, o que a gente vai fazer, então, é ativar o modo Release. Caso contrário, a gente ativa, então, o modo Debug. Basicamente, pessoal, é isso que a gente precisa fazer. Então, como eu falei para vocês, vocês podem, por exemplo, ter uma classe lá de API que faz esse if-else para saber, né, qual o endpoint de API que você vai utilizar, ou se você vai ativar uma feature ou não, baseado nessa constante kReleaseMode, beleza? Bom, reparem que a gente continua em modo debug, porque a gente está rodando o nosso aplicativo aqui dentro do dispositivo físico. É importante destacar, pessoal, que nos simuladores ou mesmo em alguns emuladores do Android, você não vai conseguir testar o modo release. Tá? Então, para isso, você precisa de um dispositivo físico. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou parar aqui, tá, a execução, e aqui no terminal, como vocês estão vendo, eu vou executar o comando flutter run e vou passar a flag release. Então, ele vai fazer o build agora para o modo release. Como vocês estão vendo agora, né, ele terminou de fazer a compilação aqui para o modo release, e aí vocês vejam agora que ele já identificou, né, mudando a imagem aqui para release.png, e aqui embaixo o texto agora ficou release. Então, dessa forma a gente consegue identificar né, se o ambiente é desenvolvimento ou se o ambiente é produção dentro do Flutter. E aí, como eu falei, pessoal, essa funcionalidade é bem útil para que você faça configurações no seu aplicativo para identificar se você está em modo desenvolvimento ou em modo produção, realizando então condicionais no seu sistema
para que você possa, por exemplo, suprimir ou mudar projetos, né? Por exemplo, um projeto local e um projeto remoto e assim por diante. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like para que o YouTube possa recomendar o vídeo a mais pessoas como você. E também, se você tem sugestões de temas de vídeo, deixa aqui nos comentários e com certeza a gente vai levar em consideração. Vejo você no próximo vídeo e até mais!